O Evangelho de João foi escrito pelo próprio apóstolo João. João é diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. E eu gosto muito de João. Gosto muito de meditar em João, porque João tem uma certa profundidade diferente dos outros evangelhos. Bom, em primeiro lugar, porque foi o único autor dos evangelhos que andou próximo de Jesus, bem próximo. Tanto é que as coisas que João conta, muitas delas você não vai achar em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Eles foram escritos mais ou menos na mesma época, e eles eles são meio que paralelos, eles tratam das mesmas coisas, dos mesmos temas. Alguns tratam de uma coisa que o outro não trata, mas são detalhes. Mas João é totalmente diferente. Por exemplo, em Marcos, você só vê Jesus correndo, indo para lá e para cá, e curando, e fazendo, e acontecendo, e fazendo milagres, sinais e maravilhas. Em João você vê 7 milagres, 7 sinais, só. O objetivo de João, ao escrever esse evangelho, era para que as pessoas crescem em Jesus, e tivessem vida em seu nome. Então, quando João escreveu esse evangelho, era esse o desejo do coração dele, que as pessoas crescem em Jesus, não em Jesus como Mateus mostra. Mateus mostra Jesus como sendo o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento das profecias. João, ele quer falar de Jesus como o Messias de Deus, Filho de Deus, divino. Ele é Deus. É disso que João fala. João fala que Jesus é Deus, e ele quer que os seus leitores cheguem nessa conclusão, lendo João. Uau, ele é Deus. Não tem como escapar disso. Jesus é Deus. Essa é a vontade de João. João foi escrito tempo depois dos outros evangelhos, que foram escritos mais ou menos depois da metade do primeiro século. João foi escrito no final do segundo século, provavelmente aí no ano de 90. É o evangelho que a gente tem a cópia mais antiga, né? O manuscrito não é, porque não é, foi o manuscrito de João, mas é a cópia mais antiga de um texto bíblico, é João, trecho de capítulo 8, versículo 31, que foi encontrado no Egito em 132 depois de Cristo, chamado papiro de Highland. Então é um texto que chegou um pouco depois na experiência da igreja primitiva, para que as pessoas crescem que Jesus era Deus. Isso a gente vê, João deixa explícito isso, né? Lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, ele próprio diz, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. É disso que João vai tratar, é isso que João quer, levar você a essa afirmação: Jesus é Deus. Quem é Jesus para você? Existem muitas opiniões sobre Jesus, sempre houveram. Quem é Jesus para você? Jesus é Deus? Jesus é um grande mestre? Jesus foi um grande líder? Jesus foi um revolucionário? Jesus foi um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas ele era Deus? E João, principalmente nesses trechos, nesse que a gente vai ler, e até o capítulo 6, voltando, né, até o capítulo 6, você vai ver que aqui é o grande tema, é o grande lance. Toda vez que Jesus falava, toda vez que as pessoas estavam diante de Jesus, dois grupos se dividiam. Uns diziam: uau, ninguém nunca falou como esse homem. Os próprios guardas que foram prender Jesus, eles ouviam Jesus e falavam: não consigo nem prender esse cara, né? Porque ninguém nunca falou como ele. Uau, surpreendente. Do outro lado, esse homem é louco, esse homem é um pecador. Sempre, meus irmãos, que Jesus é apresentado de acordo com as Escrituras, e principalmente aqui no Evangelho de João, a gente tem esses dois grupos.
aqueles que vão rejeitar a Jesus, que vão blasfemar contra a natureza de Jesus, e aqueles que vão dizer, Ele é Deus. Quer ver isso acontecendo? Volta um pouquinho no capítulo 9, até porque o capítulo 10 é uma sequência desse acontecimento. No capítulo 9, para a gente não precisar ler todo o texto, capítulo 9, Jesus está em Jerusalém, ele foi para Jerusalém. Lá no capítulo 7, está lá para as grandes festas, e ele começa a ensinar no templo. E aí ele encontra um cego. Jesus então cura esse cego. Esse cego era um cego de nascença, todo mundo sabia que ele era cego, então aquela cura causou um alvoroço, né? E aí os fariseus, os religiosos daquela época, eles chamaram o cego e falaram assim, vem cá, quem é que te curou? Aí ele falou, foi um tal de Jesus. Não, mas quem é esse tal de Jesus? E aí eles ficam nesse debate. E ele fala assim, foi Jesus. Eu não sei quem ele é, acho que é profeta. Bom, quem ele era eu não sei, eu só sei que antes eu não via e agora eu estou vendo. E aquele milagre testemunhava tanto da glória de Deus, que lá no versículo 16, diz assim, alguns fariseus disseram, esse homem, esse Jesus, não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Ele é mentiroso, ele fala que ele é de Deus, mas ele não é. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer sinais tão maravilhosos? É a crise. Depois no versículo 24, pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, dê glória a Deus, não a esse homem, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador, Jesus é um falsário, não foi ele que te curou, conta o que aconteceu. Não pode ter sido ele não tem esse poder, ele é mentiroso. Os blasfemadores, os blasfemos. E aí Jesus o encontra. E aí, versículo 33, há essa conclusão. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter sido feito. Aquele homem que foi curado, foi para outro grupo, ele disse, não, peraí, ele me curou, quem é que pode fazer um negócio desse? Jesus encontra ele no versículo 35 e pergunta, crês tu no Filho do Homem? Você crê em mim ou você é do outro grupo? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Eu sou o Filho do Homem. Meus irmãos, Filho do Homem é um título muito poderoso. Se você quiser saber o que é Filho do Homem, vai estudar o livro de Daniel. Daniel fala que o Filho do Homem, o governo estaria sobre os seus ombros, o seu reinado seria eterno, só Deus poderia ser chamado de Filho do Homem. Sou eu, o Filho do Homem, que fala contigo. Então afirmou ele, versículo 38, creio, Senhor, eu creio, e o adorou. Todas as vezes que Jesus se apresenta, e Jesus fala, e Jesus chama as pessoas, e Jesus faz milagres, nós vemos essa separação. Um grupo diz, é mentira, ele não é Deus, ele é mentiroso, ele é um falsário, ele é um lunático, ele é um louco. E outro grupo diz assim, mas não é possível, não é possível, ele tem palavras de vida eterna, ninguém pode fazer o que ele faz se não vier de Deus. Em qual grupo você está, meu irmão? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quero dizer quem Jesus é para nós, aqui nessa igreja. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra. Jesus é Deus. Nós cremos em Jesus como Deus. Nós não somos apenas seguidores de Jesus. Nós não somos apenas pessoas que simpatizam com Jesus, ou que gostam dos seus ensinos, ou que nos reunimos numa igreja que é cristã. Nós temos diante de Jesus a postura daquele cego. Nós cremos e o adoramos. Ele é Deus. Ele nunca foi criado, Ele sempre existiu. Ele foi o Criador de todas as coisas, junto com o Pai. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é todo poderoso, soberano sobre todas as coisas. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Isso, meus irmãos, é grandioso demais. E hoje, a pergunta é: de que lado você está? Quem é Jesus para você? Ele é uma figura que você ouviu falar desde criança? Ele é aquele cara no crucifixo, na parede. Eu não sei muito bem o que ele fez, mas é aquele cara. Jesus para mim é ele. Eu não sei quem é Jesus. Talvez seja a sua resposta. Mas, meus irmãos, quando nós apresentamos Jesus, dois grupos se separam, e são esses dois grupos que se separam aqui essa noite, e são esses dois grupos que vão se separar por toda a eternidade. De um lado, aqueles que blasfemam, de outro lado, aqueles que o adoram. A gente viu então essa discussão sobre se Jesus é Deus ou não no capítulo 9. Agora vai lá para o capítulo 10, vamos começar a ler pelo final, versículo 19. Por causa dessas palavras, ou seja, algo que Jesus tinha acabado de dizer, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de um endemoniado, pode porventura um demônio abrir os olhos ao cego? Irmão, não tem uma terceira opção. Se você conhecer a Bíblia, se você estudar a Bíblia não deixa espaço para uma terceira opção, principalmente o Evangelho de João. Ou você diz que Jesus é louco, ou você diz que Jesus é Deus. Essa é a conclusão que eles chegaram aqui, né? Versículo 19, enlouqueceu, é louco, perdeu a cabeça. Por que eles estão falando isso? Algo que Jesus tinha acabado de dizer. A parte mais relevante que ressalta essa loucura de Jesus está no verso 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar a minha vida e para reavê-la. Louco. Imagina uma pessoa que chega e diz assim: eu tenho autoridade sobre a minha vida, eu posso entregar a minha vida, eu sei a hora que eu vou morrer, eu controlo essas coisas. Aí você fala assim: bom, eu também tenho autoridade sobre a minha vida, né? Qualquer pessoa que quiser se jogar na frente de um carro na rua tem autoridade para dar a vida dela. Mas quem aqui tem autoridade para reavê-la? Para desmorrer? Já pensou nisso? Quem tem autoridade? Eu posso entregar a minha vida, beleza, eu também. Eu posso dar um tiro na cabeça. Depois eu posso voltar a viver, não? Quem que fala um negócio desse? Se você conhecer alguém que fala um negócio desse, você fala assim: esse cara é louco. Ele é louco, ninguém pode fazer isso. Esse cara só pode ser louco, ou ele pode ser Deus. Essa era a crise deles. Só duas pessoas poderiam fazer uma afirmação dessa: um louco ou o próprio Deus. E aí eles falaram assim. Por causa dessas palavras, rompeu a dissensão entre os judeus. Eles falaram assim: não, agora ele está falando demais. Esse cara, ele fala uns negócios que não dá para entender. Volta lá para o capítulo 8.
E aí eles estão falando sobre Abraão, e aí Jesus fala assim: Abraão, aquele cara que viveu há muito, eu sei Abraão, eu lembro dele, eu estava lá. Mesma coisa eu falo assim: o descobrimento do Brasil, eu estava na praia lá, quando a caravela chegou, né, Pedro Álvares Cabral, eu estava lá. Você fala, esse cara é louco. E Jesus fala assim: Abraão, eu vi o dia de Abraão, eu estava lá. Cara, você não tem nem 30 anos, você está falando que você viu Abraão, você é louco. Aí Jesus fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é Deus. Você percebe como não tem uma terceira opção? Ou esse cara é doido, ou ele está falando a verdade, ou ele é Deus. C.S. Lewis fala um negócio muito interessante, ele diz assim: eu não entendo como as pessoas conseguem considerar Jesus a não ser como Deus. A única maneira de você considerar Jesus é como Deus. Você não pode falar que ele é um grande mestre, nem um grande sábio, que é o que a gente muitas vezes escuta as pessoas falarem, né? Jesus foi um grande sábio, não sei se ele foi Deus, mas ele foi muito sábio. Um cara que saía por aí andando, que podia morrer e voltar da morte, que ele tinha visto o dia de um cara que tinha morrido há 1800 anos antes. Um cara que falava assim: eu sou um pão, eu vim do céu, eu sou um pão que veio do céu. Não dá para você dizer que esse cara é um grande sábio, né? Um grande líder. Ele é louco. Ou ele é Deus. Quem Jesus é para você? Essa é a questão do texto. Esse é o debate das pessoas que estavam ouvindo Jesus. O que esse homem é? O que nós vamos fazer com ele? Vamos ler o texto. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Isso é Jesus que está falando. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola. Jesus estava falando diretamente com fariseus e religiosos, propôs essa parábola para eles, mas eles não compreenderam nada, não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Ué, ele não era a porta? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. E aí depois vem a discussão que nós já lemos. Dá para entender porque eles achavam que Jesus era louco, né? Ele fala que ele é a porta, depois ele fala que ele é o pastor, depois ele fala que ele pode morrer e voltar da morte.
Esse texto, para dar uma geral, ele tem 3 unidades. Ele é dividido em 3 partes que a gente pode separar. A primeira parte está do versículo 1 até o versículo 6. Nessa primeira parte, Jesus apresenta uma parábola. Jesus não explica o que é quem. Ele não fala quem que é o pastor, quem que é o porteiro, quem que é o ladrão, o que é a cerca. Ele não fala nada. Ele só fala. O pastor chama suas ovelhas e elas ouvem pelo nome. Mas tem uns outros caras que eles não são pastores. Eles tentam pegar as ovelhas por outros meios, mas eles não passam pela porta. Jesus começa a propor essa parábola e os fariseus começam a ficar assim, o que ele está falando? Versículo 1 ao versículo 6, a verdade que nós aprendemos é: Jesus está chamando as suas ovelhas. Ele não diz que é ele que é o pastor aqui, mas eu estou dizendo, Jesus está chamando as suas ovelhas. Vamos repetir? Jesus está chamando as suas ovelhas. Então, o que é que Jesus está fazendo? Isso é o que o texto nos diz. O que Jesus está fazendo? Jesus está chamando as suas ovelhas. A segunda parte do texto é do versículo 7 ao versículo 10. E ela vai responder uma outra pergunta. A primeira parte respondeu o que Jesus estava fazendo. Jesus está chamando as suas ovelhas. A segunda parte do texto responde a pergunta: por que Jesus está chamando as suas ovelhas? Ou para que Jesus está chamando as suas ovelhas? Para que elas venham, passem por Ele, que é a porta, tenham vida e vida em abundância. Então a segunda parte do texto fala que Jesus é a porta para a vida abundante. Vamos repetir? Jesus é a porta para a vida abundante. E aí Jesus começa a dar os significados. Ele diz que Ele é a porta, e Ele diz que Ele é o pastor. Terceira parte do texto, vai do versículo 7 ao versículo 10. Se a primeira parte do texto nos disse o que Jesus estava fazendo, a saber, Jesus está chamando as suas ovelhas, a segunda parte do texto nos diz por que Jesus, ou para que Jesus está chamando, para dar vida em abundância para essas ovelhas, e a terceira parte do texto vai nos dizer como Jesus dá a vida abundante às suas ovelhas, que é através da entrega da sua própria vida. Então, a terceira parte nos diz, Jesus deu a sua própria vida para termos a vida abundante. Primeira parte, o que Jesus está fazendo. Segunda parte, para que Jesus está fazendo. E a terceira parte, como Jesus vai fazer isso que Ele está propondo. Isso já seria o bastante, para a gente estudar por algumas horas, assim, porque João é complicado, Você senta para ler um texto e aí parece que o negócio vai te sugando e você vai embora, mas existem ainda muitas coisas para falar sobre esse texto. Eu vou tentar ser breve, mas essa primeira parte, Jesus está chamando as suas ovelhas. Jesus disse que esse pastor está chamando as suas ovelhas. A figura do pastor é Jesus, embora ele não tenha dito nesse momento. Jesus está chamando as suas ovelhas. A Bíblia diz que Jesus veio para a terra para quê? Para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus veio para chamar as suas ovelhas. E quando Jesus fala, as suas ovelhas, aquelas ovelhas que o Pai deu para Ele, elas ouvem e elas reconhecem a sua voz. Ok? Tudo certo? É isso que Jesus veio fazer no século I, e é isso que Jesus está fazendo hoje. Jesus está chamando as suas ovelhas. Existem muitas ovelhas aqui, e Jesus está chamando, a voz de Jesus está ecoando nesse lugar. Alguns de vocês estão ouvindo, talvez outros não, espero que todos sim. Mas é isso que Jesus está fazendo. Jesus está chamando um povo para si. Jesus está atraindo as pessoas para si. É isso que Ele está fazendo. E por que Ele conta essa parábola? Por que Ele conta essa parábola? Bom, porque Ele estava falando com os fariseus, E Jesus gostava bastante de falar com parábola, principalmente com esses caras, como diz Mateus, Ele falava por parábolas para que se cumprisse a Escritura, que vendo não vissem e que ouvindo não conseguissem ouvir, para que não fossem salvos por Deus e não fossem curados por Deus. Jesus, Ele está colocando essa parábola aqui como um teste para os fariseus. Quer ver? Volta ali no versículo 40 do capítulo 9.
alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Porque Jesus estava falando: eu vim dar vista ao cego e fazer aquele que vê, vou fazer que ele seja mais cego que aquilo que ele já é, aquele que ele acha que vê. E aí os fariseus dizem assim: acaso nós também somos cegos? Nós, os fariseus, nós que conhecemos a lei, que guardamos os costumes de Israel, nós somos cegos? É isso que você está dizendo para nós, Jesus? É a mesma coisa que eles tinham falado há pouco tempo para o cego. Você é cego, nasceu todo em pecado, agora vai querer ensinar para a gente sobre Deus? É isso que eles estão falando para Jesus. Jesus, quem é você? Você está dizendo que a gente é cego? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, mas justamente porque vocês dizem, nós vemos, por causa disso, subsiste o vosso pecado. E aí, olha que interessante isso, meu irmão, presta atenção. Quando João escreveu isso aqui, não tinha divisão de capítulo e versículo, tá? Então a história não acaba aqui e começa outra no capítulo. É a mesma história, não tem ponte, não tem ligação, é a mesma história. Então, Jesus disse: se vocês cegos não teriam pecado, não teríeis pecado, mas porque dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus continua: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas. Aí ele começa a falar por parábolas. É um teste. Jesus está dizendo: vocês dizem que não são cegos, vocês dizem que conhecem a Deus, vocês dizem que sabem tudo. Bom, se vocês sabem tudo, eu sou Deus, e eu vou falar, e vamos ver se vocês realmente entendem a Deus, vamos ver se vocês realmente ouvem a Deus, vamos ver se os seus olhos estão abertos para isso. E Jesus começa a falar, é com os fariseus que Jesus está falando, é para eles que Jesus está contando isso aqui. Vamos ver se vocês são cegos mesmo, ou não. Qual é o veredito? Versículo 6, Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam nada, não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Eram cegos, eles eram cegos, eles eram aquelas ovelhas que não reconhecem a voz do mestre. Eles não entenderam, eles tinham acabado de falar, nós vemos, você está dizendo que a gente é cego? E Jesus fala, eu estou chamando um povo. Existem pessoas que me entendem, outras pessoas que não estão me ouvindo, mas eu estou chamando as pessoas, eu sou esse bom pastor, eu estou reunindo, e quando esse pastor reúne as ovelhas, ele dá alimento para as ovelhas, ele cuida das ovelhas, ele guarda as ovelhas. Aí Jesus fala, mas tem uns caras, que eles não são pastores coisa nenhuma, eles acham que eles podem dominar as ovelhas, mas eles não passam pela porta, eles não entram no lugar adequado, eles sobem pelas cercas, eles pulam o muro, eles acham que eles têm o domínio sobre as ovelhas que são de Deus, mas eles não têm, porque as minhas ovelhas, ou as ovelhas desse pastor, ouvem a voz do estranho e fogem. Jesus está falando, vocês são os ladrões e salteadores, vocês oprimem esse povo, vocês não são pastores coisa nenhuma, e ainda assim vocês querem liderar esse povo, vocês querem se dizer pastores desse povo, mas vocês não entraram pela porta certa, vocês não têm a autoridade de Deus para liderar esse povo, não tem. O próprio Jesus disse em Mateus 24, vocês colocam fardos pesados sobre as costas das pessoas e não movem um dedo para ajudar. Isso não é atitude de pastor, vocês não são pastores, vocês são ladrões e salteadores. Vocês querem o rebanho de Deus pela força, pela maneira errada. Eles não perceberam que Jesus estava dizendo isso. E aí, o que Jesus faz? Depois que ele conta e ninguém entendeu, o que ele faz? O que ele faz? Explica. Ele explica, essa é uma resposta certa. A outra resposta certa seria, ele explica de um jeito que deixa ele mais louco ainda. Ele afasta essas pessoas que não creem nele, ele afasta com a própria explicação que ele dá. Se vocês não entenderam, então tá, vamos lá. Eu sou a porta. Ah, Jesus vai começar, você não é uma porta, como assim porta? Não, aí depois Jesus vem e fala, eu sou o bom pastor. Aí, os letrados, errou, aí
Você não pode ser as duas coisas da mesma metáfora. Você não pode ser as duas coisas. Errou, é ruim, é louco. Muito cuidado. Não é a primeira vez que Jesus faz esse tipo de coisa. Porque quando Jesus fala assim, eu sou a porta, aquele que entrar por mim vai ser salvo. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Uau, é o céu para uma ovelha, né? Segurança e alimento. Aqueles discípulos, as outras pessoas, as ovelhas de Jesus, ouvindo isso, falaram assim como você diz e eu digo, eu quero passar por essa porta, eu quero essa porta, Deus, eu quero passar por essa porta de Jesus, eu quero salvação, eu quero essa pastagem, eu quero essa vida. E Jesus fala, eu sou o bom pastor. Sim, Jesus, você é o bom pastor, eu quero que o Senhor seja meu pastor. Não me interessa se o Senhor é a porta, se o Senhor é o pastor, eu só quero o Senhor. Eu quero essa porta, eu quero esse pastor. Eu não estou nem aí para isso, eu quero o Senhor. Eu estou ouvindo a sua voz. Mas os fariseus, os críticos, esse cara é louco. Não é a primeira vez que Jesus faz isso. Em João capítulo 6, a mesma coisa acontece. Jesus chega diante das pessoas para as quais ele multiplicou o pão e fala assim, vocês estão aqui porque vocês encheram a barriga com aquele pão, mas aquele pão vocês voltaram a sentir fome, assim como os pais de vocês comeram o maná que veio do céu e sentiram fome também, padeceram. Mas existe um pão que vem do céu. Esse pão do céu, gente, quando você come, você nunca mais sente fome. As pessoas falaram, uau, eu quero esse pão, Senhor, dá-nos deste pão. Aí Jesus entra na explicação da metáfora. E a explicação da metáfora novamente divide dois grupos. Jesus diz, eu sou o pão, eu vim do céu, sou eu, coma da minha carne, beba do meu sangue. Dois grupos se dividem. Alguém fala assim, como ele diz que vem do céu? Ele não é o filho da Maria e do José? A gente conhece ele, os irmãos, a gente sabe de onde ele vem. Como ele diz que ele veio do céu? Ele está mentindo, ele não é Deus. Mas existe um outro grupo, que quando aquele primeiro vai embora, o segundo grupo diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, eu quero esse pão, eu quero o Senhor. Você consegue perceber a magnitude disso? Que Jesus ele explica a parábola, fazendo com que os seus discípulos, as suas ovelhas que ouvem a sua voz, se saciem, e aqueles que não são as suas ovelhas fiquem ainda mais injuriados com ele. São esses dois grupos, aqueles que a gente começou falando no começo, aqueles que ouvem a voz de Jesus, aqueles que o recebem e o aceitam como Deus, e aqueles que dizem, isso é mentira, isso não pode ser verdade, esse cara é um louco. Jesus é a porta para a vida abundante. Jesus está chamando as ovelhas, e essa é a explicação da parábola. Jesus está chamando as ovelhas, está dizendo, ovelhas, ouçam a minha voz, eu sou a porta, eu sou a porta, você quer vida? Vem, passa por mim, vem, na minha direção. Eu sou o único caminho, a única porta que existe para a ovelha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou essa porta. Aquele que entrar, vai passar por essa porta e vai ser salvo. E vai ter vida, e não só vai ter vida, mas vai ter vida em abundância, vida abundante. É isso que Jesus quer dar para você, ovelha de Jesus. É isso que Jesus quer dar para você, você que crê em Jesus, você que está ouvindo a voz dele hoje, aqui, nessa noite, e você está dizendo, eu quero passar por esse caminho, eu não acho que ele é louco, não me importa, eu quero essa porta, eu quero esse pastor. Para você, Jesus tem vida abundante para você. Jesus é a porta, Ele é o caminho. É impossível ser satisfeito completamente sem Jesus. Vida em abundância. Quando você pensa em abundância, o que você pensa? Que é a primeira imagem que aparece na sua cabeça? Abundância. O que você pensa? Eu sempre pergunto, eu nunca escuto as pessoas falando. Dinheiro, vamos pegar essa. Dinheiro, abundância, dinheiro. Prosperidade, dinheiro. Meus irmãos, a vida abundante
que Jesus está falando aqui não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com coisas, porque Jesus não está dizendo, eu sou a porta para você conseguir coisas, venha até mim para você conseguir as coisas, você conseguir um carro, uma casa, um emprego. Eu sou a porta para uma vida abundante, não são coisas, meus irmãos, nós não somos saciados por essas coisas. A vida abundante tem um paralelo com a pastagem. Salvação faz um paralelo com a vida, e a pastagem faz o paralelo com a vida abundância. Você entra por mim, você é salvo, e você tem pastagem. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida está relacionada com salvação. Jesus veio para que você seja salvo. Jesus veio para que você fosse salvo da condenação eterna do inferno. Jesus oferece salvação, Ele é a porta para a salvação. Não existe salvação fora de Jesus. Mas não é só essa salvação, depois que você morre. Existe uma vida abundante que nós experimentamos aqui na terra, antes dessa morte. E essa vida em abundância tem um paralelo com a pastagem. A pastagem, que a ovelhinha come. Eu acho que Jesus poderia até ter feito paralelo, falando, eu sou a pastagem. Né? Isso é legal. Ele podia, né? Mas não seria loucura, não. Em outros textos da Bíblia, Jesus, principalmente João, fala muitas vezes se comparando à comida. Então não seria uma novidade ele falar que ele era pastagem. Ele já falou que ele era o pão, em João 6. Ele falou para a mulher samaritana em João 4 que ele era água. Né? Lá em João 7 ele voltou a falar que ele era água, né? Se alguém tem sede, vinde a mim e beba, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele falou que ele era água, lá na ceia ele pegou o vinho e falou, esse é meu sangue, esse aqui é meu corpo. Ele toda hora falava que ele era comida. Por quê? Porque o que alimenta a ovelha é a comida. O que alimenta a nossa vida, a sua vida, o que alimenta a sua existência, não é o que você tem, é aquilo que você come. Presta atenção, uma ovelhinha, mirradinha, magrela, o que essa ovelha precisa? Precisa comer. Ela não precisa ser tosqueada, ela não precisa de um aprisco novo, uma pintura na cerca. O que ela precisa é comer. A ovelha quer comer, ela quer pastagem. Se eu trouxer aqui uma criança da Somália, bem magrinha, e eu falo assim, bom, vou resolver o problema dessa criança, colocar nela uma roupa Armani, um relógio Rolex, um sapato bonito, dar uma casa para ela. Resolvemos o problema dessa criança, sim ou não? Não, porque essa criança não precisa de coisas. Seria loucura fazer isso. Mas é essa loucura em que as pessoas vivem. Elas estão famintas, estão magérrimas, elas querem se alimentar de algo, e elas não sabem o que, elas não sabem onde encontrar essa pastagem. Então elas ficam correndo atrás das coisas, e compra carro, troca de carro, compra computador, troca computador, e telefone, e isso, e tecnologia, e viagens, e relacionamentos, e isso. Por quê? Porque existe uma fome, que a ovelha está tentando suprir com coisas. Jesus está dizendo, vem a mim, eu sou a porta, eu vou te dar pastagem, você vai beber de mim e nunca vai ter sede, você vai comer de mim e nunca mais vai ter fome. A pastagem vai estar sempre aí. Meu irmão, eu não sei quem você é, como você entrou, mas a verdade é, Deus está chamando as suas ovelhas nessa noite. E Deus está chamando você, Deus está chamando as suas ovelhas para dar uma vida que você nunca teve, porque não existe outra porta, só Jesus. Você talvez tenha tentado preencher essa fome, encher o seu estômago com coisas. Você precisa de pastagem, você precisa de pão. Ele é o pão da vida. É isso que a parábola diz. O que Jesus está fazendo? Jesus está chamando. A voz dele está sendo ouvida por alguns aqui nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Jesus está chamando você, meu irmão.
se algo queimou no seu coração, se os seus ouvidos de repente falam assim, é isso que eu quero, esse homem, ele não pode ser louco, porque eu nunca fiquei assim ouvindo ninguém falar, ele não é louco, ele só pode ser Deus, para causar esse efeito em mim. Ele está te chamando para te dar uma vida em abundância. Talvez você que já foi salvo, talvez você já tenha vida, mas você não tenha vida em abundância, porque você parou de comer, você ficou isolado lá dentro do aprisco, e Jesus disse, né, aquele que vem a mim, entrará no aprisco, entrará na família de Deus, mas ele vai ficar se alimentando, ele pode entrar, ele pode se alimentar e comer da pastagem. Talvez você tenha entrado, mas você é uma ovelha do rebanho de Jesus que está morrendo de inanição. Jesus é Deus, só Ele pode satisfazer a fome das pessoas. Só se encontrando com Jesus, passando por essa porta, ouvindo a voz desse mestre, seguindo esse pastor, só assim você pode ter vida e vida em abundância, a vida que você quer, que você está procurando de tantas maneiras. Como é que Jesus dá essa vida em abundância para nós? Através da entrega da própria vida. Jesus diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós estávamos separados de Deus desde do Éden, desde a criação, quando o nosso pecado fez separação entre nós e Deus. Todos que não estão em Cristo estão debaixo de juízo. Todos os que não estão em Cristo, juízo de Deus sobre as suas cabeças, é isso que a palavra diz. Aquele que crê em mim, será salvo. Quem não crer em mim, já está condenado. Não vai ser condenado, já está condenado. Meus irmãos, Ele deu a vida para pagar o nosso preço. Quando Jesus morreu na cruz, não era um louco morrendo na cruz, porque um louco morrendo na cruz não iria mudar a nossa situação para com Deus, mas quando o próprio Deus deu a vida dele por nós e para nós, isso mudou todas as coisas. Por isso Jesus é Deus, o sacrifício dele tem valor. Jesus morreu, e por causa da vida que ele deu, nós podemos entrar por essa porta e ter vida e abundância com ele. Jesus deu a vida dele por você. Jesus deu a vida dele para que você tivesse vida. Voltando à nossa introdução. Quem é Jesus para você? Não é interessante como que Jesus, ele fala, eu tenho autoridade para dar a minha vida para reavê-la? Por quê? Se ele só der a vida dele e morrer, o que acontece com as ovelhas quando o pastor morre? Elas ficam dispersas, elas vão morrer também, ué. Jesus ressuscitou para que ele não fosse só o pastor de João capítulo 10, para que ele fosse o pastor, o seu pastor no século 21. Hoje, ele pode ser o seu pastor. Ele ressuscitou, a morte não pôde contê-lo, para que você tivesse vida com ele. Ele ressuscitou para ser o seu pastor. Que maravilhoso, é Deus, é Deus. Feche seus olhos. O que Jesus está fazendo nessa noite? Jesus está chamando as suas ovelhas. Para que Jesus está chamando as suas ovelhas? Para dar vida e vida em abundância. Como? Através da sua própria entrega, Ele nos dá a vida. O grande ápice desse texto é, Jesus entregou sua vida, para que nós, as suas ovelhas, que reconhecem a sua voz, aquelas que o recebem e o adoram como Deus, sejam plenas de satisfação, força, vida e significado. Jesus é o caminho para a vida abundante. Ele é a pastagem, a água, o pão, o vinho. Ele é a porta.
Ele é o alimento, Ele é o pastor, Ele é Deus. Este Deus, Jesus, está chamando a alguns nessa noite a tomarem uma decisão. Que farei de Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer, meu irmão? Você vai continuar blasfemando, dizendo: Jesus é qualquer um, eu não preciso dele, eu não preciso das suas palavras, eu não preciso dessa vida. Ou durante essa palavra algo queimou no seu coração e você disse: cara, agora tudo faz sentido, o que eu estou precisando eu estou ouvindo a resposta, eu estou ouvindo uma voz que está me chamando. É essa voz, meu irmão, que você deve obedecer e ouvir. Sim, Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, ó Deus. Não nos deixa confundidos, porque, Senhor, a revelação que nós temos é que Jesus é Deus, e Ele veio para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância, e é só Ele que é o caminho, a vida, a porta. Ele é a nossa própria comida, e nós queremos nos alimentar todos os dias do Senhor Jesus. Pai, grava esta palavra no nosso coração, e que no dia a dia a gente se lembre que o Senhor veio para trazer vida, e que a tua morte lá na cruz não foi a morte de um homem simples, sábio, líder, revolucionário, qualquer um que seja. Não foi um homem morrendo por muitos homens, porque isso não tem significado nenhum, como foi pregado. Mas foi Deus se entregando na cruz, para que todos nós perdêssemos a nossa vida, para ganhar a sua vida, e assim tivéssemos vida completa, cheia, inteira. Por isso, ó Deus, nos ajude a todos os dias sermos um altar de adoração a Jesus. Nós nos entregamos as nossas ansiedades, entregamos os nossos desejos, entregamos nossos sonhos, os nossos próprios caminhos, porque tudo isso não é nada diante da tua revelação na nossa vida, Jesus. Nós queremos que os teus sonhos sejam os nossos sonhos, teus caminhos sejam os nossos caminhos. Nós queremos todos os dias andar na vida abundante que o Senhor nos deu, nos alimentar do Senhor, não de coisas, mas nos alimentar do Senhor. Nos ajuda, Senhor, coloca isso para dentro de nós, e que nós possamos viver essa verdade. Há muitas vozes e há muitos apelos, e às vezes, ó Deus, nós estamos dentro do aprisco, mas morrendo de fome, porque nós queremos nos alimentar das coisas, e esquecemos que o Senhor mesmo é o nosso próprio alimento. Então, Deus, nos abençoa todos os dias a comer e beber do Senhor. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que a graça de Jesus que morreu na cruz e nos trouxe vida e vida em abundância, seja derramado abundantemente na sua vida e no seu lar. Que a comunhão do Espírito, as consolações estejam sempre presentes, mas que o Mestre Espírito Santo continue ensinando todas essas coisas, e que você as guarde no coração, e se alimente do próprio Espírito, e receba do Espírito poder e a unção para viver na verdade todos os dias da sua vida, em nome de Jesus.